Boa noite, Olinta. Tudo bem? Estou vendo Elaine, aqui os nomes, né? Vitória, Olinta, Bruno, Ronaldo. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Tudo bem, graças a Deus, Olinta. Tudo em paz. Estou adicionando aqui alguns colegas, ainda estão entrando na equipe. Boa noite, Nayara, Elaine. Tainara, Maria Lucielma, boa noite. Pessoal, eu havia falado hoje aliás, eu falei com todos os líderes das turmas de vocês, que é sobre a questão de a gente começar a se preparar para fazer a divisão das turmas, né? Aliás, dividir a turma em grupos, grupo A, grupo B, grupo C. E eu vou ter que fazer um horário, né? Porque a turma de vocês é noite, terça-noite, para a gente ver como é que essas aulas vão ser distribuídas. Vai depender do montante, né, dos alunos. Vocês são em torno de quantos hoje? 40, mais ou menos? 40, 45? Alguém sabe informar? Porque, assim, nas aulas, na parte presencial, nós já tivemos 27 alunos. Eu não sei, de 50 no total, né, Bruno? Pois bem, aí eu vou ter que fazer um horário, no caso, 15, 15, 30, 45, aí ficam 5 de fora. Aí não pode. Porque nós vamos ter que fazer preparar esses horários, distribuir, né, os alunos, né? A gente não pode aglomerar, não podemos aglomerar. Máximo 15, eu vou saber da direção se permanece esse valor de 15 ou se der para ser 17, aí para a gente estabelecer. Vocês têm aulas práticas, quais dias? Eu preciso ouvir vocês. A gente tem na segunda tarde e na terça tarde. Deixa eu fazer aqui. Segunda tarde. Deixa eu marcar aqui. E na quinta-feira amanhã tem o presídio, o estágio. Certo. Então, segunda à tarde. Deixa eu adicionar aqui. Então, a turma da terça, vocês têm, no caso, estágios, não é assim? Aulas práticas. Segunda tarde, e qual é o outro horário? Terça-feira à tarde. Terça tarde. Ok. E na quinta, né, foi falado? Quinta-feira, que horário? Que é na quinta manhã. Quinta manhã. Eu vou ter que pensar para ver como é que a gente vai fazer. Então, vocês têm compromisso nesses dias, né? Segunda tarde, terça tarde e quinta pela manhã. E aí, durante toda a semana, vocês têm aula à noite? Não, a gente, as aulas
teóricas, também conhecidas como os dias da clínica. A gente só tem aula segunda e terça, só. Então, aula teórica vocês só tem na terça e na segunda. Teórica Na vocês só segunda, segunda e terça, não é assim? Aí, é isso. certo. Aí, no caso, na quarta, vocês estão livres à noite. Estamos sim, professora. Aí, eu estou vendo que Bruno colocou o resto da semana é livre para fazer o estágio. Eu vou ver como é que vamos fazer. Vocês acham que, no caso da turma de vocês, dá em torno de 3 grupos ou mais? 3 grupos, se for 3 grupos de 17, né? Assim? Ou um de 17, 2 de 16, como é? Porque são em torno de 50 alunos, não é isso? São em torno de 50 alunos. 50 dos períodos anteriores dividiu em 2 ou 3, nunca chegou a 4, certo? Mas aí, vamos supor, ficavam quantos alunos numa sala? 25? 25 é muita gente. Né? Tem que ser em torno de 3 grupos. No máximo, porque 2 grupos de 3 grupos. Pronto, eu vou ver, né? Eu vou ter que tentar fazer aqui um horário para poder cumprir, né, as nossas aulas práticas. Tá? Eu anotei aqui os dias que vocês têm: segunda tarde, terça tarde, quinta de manhã. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá aqui anotado. Bem, pessoal, vamos iniciar a nossa aula, né? Deixa eu colocar aqui para gravar. Essa aula. Pronto, a gravação foi iniciada. Bem, pessoal, dando continuidade aos nossos temas, hoje nós vamos falar sobre o crescimento e o desenvolvimento crâniofacial. É um assunto assim, o crescimento e o desenvolvimento, porém, nós vamos ficar mais focados na região da maxila e da mandíbula. Né? A ortodontia visa muito você fazer determinadas mecânicas, né, nessas estruturas ósseas, e a gente precisa ter um embasamento maior, né, para a gente entender a parte da ortopedia, a parte dos estímulos que nós podemos realizar. Então, a gente vai começar, eu vou começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. Por que o estudo do crescimento crâniofacial é tão importante na ortodontia? Alguém sabe ou alguém tem uma ideia dessa importância? Quem é que pode falar alguma coisa, né, já que a gente já vem falando há um tempo, né, sobre os nossos assuntos da ortodontia? Ninguém? Quem se habilita? Professora, eu acho que envolve muita coisa, não só inclusão, mas a oclusão, como posicionamento da dentição. Eu acho que envolve uma gama de coisa.
Por isso que é tão importante. Certo. Alguém complementaria o pensamento de Maísa? Eu acho que tem muito a ver com a gente decidir com que idade o paciente pode iniciar um tratamento, dependendo da ossificação, que tipo de tratamento ortodôntico usar, demais coisas. Certo. Olha que as coisas estão melhorando, né? Bruno disse que a formação óssea tem um papel importante na oclusão e na distribuição de forças distribuídas pela face. Com relação às forças, né, hoje a gente, na ortodontia, existem protocolos determinados, né, que a gente precisa utilizar sempre forças leves. Né? A ortodontia do passado era uma ortodontia que ela utilizava forças pesadas, né? Hoje não, hoje a gente trabalha, né, com o passar do tempo, foi provado, né, que essas forças tão intensas, elas eram prejudiciais ao paciente. E aí hoje a gente preconiza forças leves e obtemos excelentes resultados. Então, complementando ainda esse raciocínio de vocês, o crescimento crânio-facial, ele é muito importante para a gente. Porque o nome está falando período de crescimento. Se tem um período bom, maravilhoso, de você tratar os seus pacientes, é durante o período de crescimento deles. Né? Por quê? Porque a gente consegue empregar aparelhos ortopédicos e nós obtemos excelentes resultados. Né? Então, a gente consegue fazer uma mecânica e a gente tem uma resposta muito positiva, muito favorável. E após o período do crescimento ter cessado, ter finalizado, aí os planejamentos, eles mudam, né? Eles são modificados. É diferente você pegar um paciente que está crescendo e você pegar um paciente que já cessou o crescimento, que está numa fase adulta, né? A conduta, ela modifica, né? Ela é totalmente modificada. Uma aparatologia, um aparelho ortopédico que eu poderia empregar num paciente em crescimento, eu já não vou poder utilizar num paciente adulto. Né? Por quê? Porque a resposta, ela é diferente. Ok? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse entendimento sobre crescimento, né, crânio-facial. E aí, eu coloquei aqui, fiz a pergunta, né, por que o estudo do crescimento é tão importante? Porque as variações da morfologia crânio-facial, elas são responsáveis pelas más oclusões. Né? Se uma maxila não tem um bom crescimento, a gente tem que saber. Se a mandíbula não tem, se a mandíbula está com crescimento excessivo, se a maxila também está com crescimento excessivo. Então, crescimento é muito importante em ortodontia, tá? Através das informações, a gente vai fazendo o quê? Os nossos planejamentos. O tratamento em fase de crescimento e desenvolvimento é mais fácil remodelar os ossos, pois os mesmos estão em processo de maturação. É muito mais fácil. Paciente em crescimento, a gente consegue fazer uma instalação de um aparelho, um disjuntor, um Hyrax, um RAS, e conseguir afastar, né, a nível do palato, né? Coloca aquele aparelho cimentado, eu acho que muitos de vocês já ouviram, ou já viram, ou já utilizaram, e através das ativações, né, a gente consegue fazer uma separação daquelas estruturas ósseas, né? Porque ainda não aconteceu uma calcificação, ali está no período de crescimento, né? Período de crescimento. Então, para a gente é muito importante. Né? A gente consegue resultados excelentes. Quando o paciente cessa o crescimento, muitas condutas a gente não pode realizar.
Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos, né? A gente também não vai se aprofundar, mas, assim, os conceitos básicos do crescimento crâniofacial. Então, primeiro conceito, o que é um crescimento? O que é um desenvolvimento? O que é a maturação? Quais são os tipos de crescimento? É importante que a gente saiba como é que a gente pode definir crescimento. A gente sabe, aquela criança ela está em crescimento, certo? Ali está numa fase de desenvolvimento, ali já é uma fase de maturação. E como é que a gente pode definir? Então, vamos lá. Crescimento é o aumento de volume permanente e irreversível. Porém, o crescimento é o quê? Limitado no tempo e no espaço, em duração e grandeza. A gente sabe que a gente vai crescer, não é? Mas esse crescimento, uma vez que a gente cresce, aquele crescimento é o quê? Irreversível. Não é? A gente não vê um indivíduo de 1,90 m, com o passar do tempo, ficar com 1,70 m. Não é? Quer dizer, o crescimento é irreversível. Porém, existe um tempo para se crescer, não é verdade? Existem as fases de surto de crescimento, de pico de velocidade de crescimento puberal, e tem as fases que aquele crescimento ele vai se tornando mais lento, até chegar numa determinada fase da vida, que o indivíduo ele não vai mais crescer. Então, essa definição, eu acho ela bem completa, quer dizer, aumento de volume permanente e irreversível. Porém, esse aumento é limitado no tempo e no espaço, em duração e em grandeza. Então, o crescimento, ele se dá de duas formas, né? O crescimento, o crescimento, ele se dá através de uma hiperplasia, né? A hiperplasia é através da multiplicação, das multiplicações das células, uma hiperplasia, e a hipertrofia é quando ocorre aumento de volume, né? A gente fala uma hiperplasia gengival, né? E a gente fala um exemplo de uma hipertrofia das adenoides, né? Uma hipertrofia das amígdalas, quer dizer, houve aquele aumento do volume, né? Aumento do volume das amígdalas, aumento do volume das adenoides, o aumento do tamanho, né? E a hiperplasia é essa multiplicação existente. Vamos ver o que é uma definição sobre desenvolvimento, né? A gente viu crescimento. O desenvolvimento é o quê? É a progressão no sentido da maturação, né? A gente está determinada área, determinado órgão está em desenvolvimento. Quer dizer, a gente fala nessa parte de ter maturação. Então, a gente pode associar um desenvolvimento com uma maturação, ok? E nessa definição de Moyers, eu achei, assim, uma definição muito interessante, né? Para quem não conhece Moyers, a gente pode dizer, um grande nome da ortodontia, né, que tem livros assim, fabulosos, fantásticos, que são referenciais. Né? Existem aqueles livros clássicos, né, que servem de referência durante toda uma vida da ortodontia. E Moyers, né, é autor de um deles. Então, o que é que Moyers fala? Ele diz que nem todos os indivíduos de uma mesma idade cronológica estão em um mesmo estágio de desenvolvimento biológico, de maturação biológica. Da ortodontia, a gente leva muito em consideração a idade óssea, né? A idade óssea do indivíduo. E aí ele diz assim, uma idade cronológica. A idade cronológica eu chego e digo assim, esse paciente ele tem 10 anos, aquele tem 12, aquele tem 14, 16, né? Porém, se a gente for observar alguns pacientes
que possuem a mesma idade. 4 pacientes com 10 anos, 4 com 12, 4 com 14. Vocês vão ver que, às vezes, eles não estão no mesmo estágio de desenvolvimento biológico. Às vezes, a idade óssea desses pacientes, ela não corresponde, né? São idades diferentes. Então, essa definição de Moyers, eu achei, assim, fantástica, né? Nem todos os indivíduos de uma mesma idade cronológica estão no mesmo estágio de desenvolvimento biológico. A gente percebe, até quando você vê algumas crianças, qual é a tua idade? Aí diz assim, tem 10 anos. Vamos botar mais. Qual é a tua idade? 12 anos. Alta, moção, né? Principalmente as meninas. E você vê outra menina de 12 anos com as características totalmente diferentes. Né? Então, esse desenvolvimento biológico recai nessa parte. Então, nós vimos definição de crescimento, definição de desenvolvimento, e aí, quando a gente fala em crescimento, é interessante a gente falar sobre os tipos de formação óssea existentes. Né? Que é o que a gente chama da parte da osteogênese, da formação, né? Do desenvolvimento ósseo. Então, existem 2 tipos de formação óssea. Existe a endocondral, né? Observem bem que eu coloquei um C bem grande, que é para facilitar na associação de vocês. Endocondral, esse C é para que vocês associem a cartilagem. E o outro tipo de formação óssea, ela é chamada de membranosa ou também de intramembranosa. Vocês podem encontrar na literatura que aquele crescimento ósseo é intramembranoso. E em outro livro que vocês forem ler, aquele crescimento ósseo é membranoso. Né? Ou membranoso ou intramembranoso, eles têm o quê? O mesmo significado, a ossificação é a mesma, ok? Então, existem esses 2 tipos de formação óssea, endocondral, membranosa ou intramembranosa. Quando a gente fala de endocondral, eu quis trazer para vocês, explicando o significado. Quando a gente diz endo, é algo que vem de dentro, não é? E condral está relacionado com a cartilagem, ó, o C que eu coloquei para vocês. Então, ossificação endocondral, né, tem a ver com a cartilagem. E aí, essa ossificação, ela acontece, né, por meio de uma substituição, como tem dizendo aqui. A formação óssea se dá por substituição. E como é que acontece essa substituição? As células ósseas, elas invadem o tecido cartilaginoso e substituem por osso, certo? E aí existem algumas áreas que a gente diz que ocorre essa ossificação endocondral, que tem associação com a substituição do tecido ósseo, da cartilagem pelo tecido ósseo. Exemplo, a base do crânio tem uma ossificação endocondral. O côndilo, né, tem ossificação endocondral. Os ossos da mão, né, os ossos da mão e os ossos do punho, essa região aqui do punho. Então, são exemplos de ossificação endocondral. Então, aqui eu coloquei uma imagem que fala de como acontece esse processo da osteogênese no tipo de ossificação endocondral. E aqui foi o que eu achei bem interessante, ó. Ocorre em regiões de alta compressão, né? São ossos associados a articulações e alguns ossos da base do crânio. E tudo que tiver o quê? A questão de articulação tem essa formação o quê? Endocondral.
cartilaginosa, né? A gente, para amortecer. Lembra que a gente fala que a cartilagem, ela existe em determinadas áreas para amortecer, né, determinados impactos. Deixa eu ver se eu fiz uma observação. Então, aqui, ó, quando a gente fala da ossificação endocondral, os ossos longos do corpo da gente, né? Como o fêmur, né? É um osso longo. E aí, cai bem nessa definição, regiões de alta compressão. O fêmur, a tíbia, né? O côndilo, áreas que têm alta compressão. Aí aqui ele mostra todo o processo, cápsula fibrosa, zona de proliferação, zona de hipertrofia, zona de calcificação e zona de ossificação. A outra citação da formação óssea, a gente falou da endocondral, existe a intramembranosa, não é? E aqui no esquema nós temos o quê? Células diferenciadas mesenquimais, aí entra os osteoblastos, né, que são as células formadoras de ossos, né, blastos, e aí ele fala, matriz óssea fibrosa osteoide e a calcificação, havendo a formação óssea. Nessa questão da osteogênese, formação óssea intramembranosa, a gente vai falar, né, que de um lado existe formação óssea e do outro lado existe reabsorção óssea, né? Então, área de aposição e área de reabsorção óssea. A gente vai explicar mais adiante. Então, ó, mecanismos do crescimento ósseo. Então, aquilo que eu falei, aposição e reabsorção. E como é que isso acontece? Né? De um lado tem a formação do osso, mas do outro lado tem que ter a reabsorção, para ter o quê? O equilíbrio. Então, campos de crescimento, né? Tem determinadas áreas que têm mais crescimento do que outras. Remodelação, né? Que vai remodelando aquela formação óssea. E os movimentos do crescimento, deslizamento e deslocamento. À medida que um osso cresce numa determinada região, ocorre o deslocamento para outras áreas. E aí vocês vão ter um entendimento melhor quando eu mostrar para vocês, principalmente a mandíbula, né, onde é que ocorre crescimento em determinada área. E a questão, se está crescendo para trás e para cima, vai ter um deslocamento para frente e para baixo. Né? Então, quando mostrar o esquema com as setinhas, vocês vão entender melhor, ok? Eita, passou 2. Então, ó, mecanismo de crescimento ósseo, aquilo que a gente falou, a posição intramembranoso, né? E a reabsorção. Então, ó, aonde vocês veem deixa eu botar o apontador aqui. Aonde vocês veem, vocês estão conseguindo visualizar o apontador? Aonde vocês veem, nessa imagem, do lado direito. Vamos ver aí se tá. Sim, beleza. Então, aonde vocês estão vendo essas áreas? Ó, aqui, ó, eu tô apontando, mas eu tô arrastando, fez uma parte vermelha. Aonde vocês veem essa área onde tem os sinais positivos, são áreas que a gente chama de aposição. Áreas de aposição óssea, ou seja, são áreas que ocorre formação de osso. E nessa parte interna, onde tem sinais negativos, são áreas que reabsorvem o osso. Né? Então, aqui, aposição e reabsorção. A posição significa um novo osso que é adicionado. Quer dizer, é uma área que está havendo crescimento. E a reabsorção, né, aquela diminuição daquele osso, ele se dá numa área, né, contrária ao crescimento. Se vai crescer desse lado, né, dessa minha mão direita, crescimento. Então, está crescendo, aqui vai ter que ter o quê? Reabsorção. Quer dizer, no sentido contrário. De um lado forma osso e do outro lado reabsorve o osso. Então, tem os campos de crescimento, que são as áreas em que acontece o crescimento, né?
o crescimento ele não acontece por igual. Existem áreas que crescem mais do que outras áreas, né? Então, ó, campos de crescimento. O tecido mole funciona como uma matriz que controla o crescimento ósseo. Se localiza sobre todas as suas superfícies corticais, externas e internas. E tem a atividade de reabsorção e deposição, né? Então, tem áreas que têm um crescimento, né? E gera o quê? Uma pressão e pressiona, fazendo com que outros ossos próximos, eles se desloquem para determinadas áreas. Isso aí a gente vai ver na mandíbula, que é o exemplo que fica mais claro. Outro mecanismo de crescimento é a remodelação, né? Que tem a posição e tem a reabsorção óssea, mas tem que ter o quê? Uma remodelação, quer dizer, remodelar, significa modificar, né? Então, ele diz, ó, mudanças regionais de forma, dimensões e de proporções. Ou seja, vai ter uma remodelação no osso. Então, vai ter que dar uma forma àquele osso, né? Depois, manter os ossos em contato e em crescimento, né? Quando se remodela, que vai dando forma, vai favorecendo com que os ossos eles fiquem em contato, né? E favoreça o crescimento daquela região. Tem a questão do deslizamento, né? Que é uma combinação da posição e de reabsorção, né? Ocorre formação óssea de um lado e reabsorção do outro. A posição desse e reabsorção. A posição e reabsorção. E aí vai havendo o quê? Um deslizamento daquela estrutura óssea. E aí eu pergunto, quais os tipos de movimento que acontecem na osteogênese intramembranosa, né? A gente falou agora, né? Um deles que a gente citou forte foi a questão da reabsorção e da posição. Isso é chamado de deslizamento. Quando tem formação óssea de um lado e reabsorção óssea do outro, fala-se em deslizamento. E o deslocamento é quando outro osso cresce e é como se empurrasse, deslocasse o que está próximo a ele. Eu coloquei assim da forma mais clara para que vocês entendessem. Até aí tá tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Então, aqui ficou entendido, né? Que os tipos de movimento da osteogênese, tem outras pessoas sinalizando aqui, vamos ver. Tudo ok? Sim, sim, sim. É bastante coisa, mas é bastante coisa. Por isso que eu tentei. São muitos detalhes para se entender, né? Mas à medida que se vai estudando, aí você vai entendendo, certo? O crescimento são pequenos detalhes que fazem a diferença, ok? Mas assim, aos poucos, eu botei mais claro possível. Então, vamos lá. Então, se situem os tipos de movimento que acontece na osteogênese intramembranosa. Os movimentos é o movimento de deslizamento com a posição de reabsorção e deslocamento é quando eu disse que tem um osso que está crescendo, né, de uma forma assim, grotesca falando, e ele começa a pressionar o outro e ele desloca para outra área, ok? Então, vamos lá. O crescimento do crânio, ele é complexo, né? A gente sabe que existe uma complexidade muito grande do crescimento do crânio, e o crescimento da caixa craniana está limitado pelo crescimento do cérebro, como se houvesse um estímulo. O cérebro, ele aumenta de tamanho, então a caixa craniana vai acompanhando esse crescimento.
O crescimento da face e dos ossos da mastigação são relativamente independentes do crescimento do cérebro. Né? O cérebro tem o seu crescimento, porém, os ossos da face, né? Os ossos que correspondem à face, eles crescem relativamente independentes. A gente não pode dizer que eles são totalmente independentes, porque eles estão o quê? Eles estão interligados, mas eles são relativamente independentes. Então, aqui eu trouxe para vocês, para a gente observar a diferença existente. Quando se é um bebê, não é? É tido, não é? Em que a cabeça, ela possui 45 ossos, e esses ossos estão separados por cartilagens, não é? Por isso que quando o bebê nasce, né, vai nascer num parto normal, o que é que acontece? No momento da passagem, ocorre o quê? Não é cheio de cartilagem, então ele se aperta para poder passar pela estrutura. As estruturas são bem, a gente pode dizer assim, flexíveis, né, tem muita cartilagem. Já o indivíduo adulto, veja a diferença. A cabeça do bebê são 45, no indivíduo adulto são 22 ossos, sendo que 14 ossos estão na face e 8 ossos fazem parte do crânio. Né? A gente vê a metade, basicamente. Então, ó, no recém-nascido, o crânio é 8 a 9 vezes maior do que a face. Né? A gente vê como essa estrutura, né, ela tem o quê? Ela é desproporcional à face. E corresponde a 1/4 da altura total do esqueleto. Né? Se a gente vê uma imagem de um bebê quando nasce, né, e for dividir, né, essa estrutura, elas ficam bem proporcionais. Ó, o adulto, a face corresponde à metade do crânio. Okay? E a altura da cabeça, ela se reduz a 1/8 da altura total do corpo. Veja, à medida que vai havendo o crescimento e o desenvolvimento das estruturas, essas proporções, elas vão o quê? Diminuindo no indivíduo adulto. Então, ó, o crescimento do crânio, ele tem a sua divisão, né? Cérebro e cápsula cerebral, quer dizer, que refere-se aos ossos que constituem a abóbada craniana, tá? E o crescimento da base do crânio é que divide o esqueleto crânio-facial, a base do crânio, né? Inclusive, eu trouxe até uma imagem para vocês verem a referência da base do crânio, que a gente utiliza muito na ortodontia, principalmente o ponto da sela túrcica, né, que está localizado na base do crânio. Então, existe essa divisão do esqueleto do crânio e do esqueleto da face. Então, ó, o crescimento da abóbada craniana se dá através do crescimento sutural. Então, vocês observem, né, essas suturas existentes aqui, ó, crescimento sutural. O crescimento se dá através dessas suturas. Ok? Crescimento sutural. Então, a base do crânio está constituída por um tecido o quê? Membranoso, que vai ser transformado em cartilagem. Então, a gente vê isso aqui, ó. Essa imagem corresponde à base do nosso crânio. Ok? Então, o tecido membranoso localiza os sinais fontanelas. Veja as fontanelas, né, como nós temos aqui, ó. Bregma, lambda, essa é na parte fontanela anterior lateral, fontanela posterior, ok? Então, veja como esses espaços
Lembra que a gente fala, usa o termo popular moleira. Alguém já ouviu falar nesse termo? Moleira, a moleira da criança. Alguém já ouviu? E aí, quando a pessoa toca assim, chega a dar uma sensação assim, estranha. Né? É uma sensação, eu achei assim, eu passava a mão nos meus filhos, mas eu achava tão ruim. Todo mundo já. Alguém já sentiu aqui bem essa depressão, né? Nessa área da boleira, né? Então, que corresponde a uma fontanela, né? Ali existe o quê? Um tecido, né? Bem molinho, nesse segmento anterior. Então, aqui, ó, existe, como eu estava falando, a fontanela anterior, que é essa daqui da frente, que a gente chama da moleira, fontanela anterior, e nessa parte posterior, a gente já não se liga tanto, né, na posterior, mas, pois é, Maísa, é muito molinho, demais, eu também não me sentia bem tocando nessa fontanela anterior. Vocês agora não chamar de moleira, não, viu? É para chamar de fontanela anterior. Então, aqui, ó, tem um nome, fontanela anterior e fontanela posterior. Quer dizer, aqui atrás também tem, mas não é comum, não é a gente mexer ou sentir tanto. Tem a fontanela lateral anterior, que é aqui onde está a pontinha aparecendo, e tem a fontanela lateral posterior. Então, são essas áreas, né, esses pontos de crescimento. Então, os ossos de uma articulação do tipo sincondrose estão unidos por uma cartilagem, né? Os ossos. E muitas sincondroses são articulações temporárias, né, com aquela cartilagem sendo substituída pelo tecido ósseo. Né? Então, aquela cartilagem, aquele molinho, né, aquela fontanela, com o tempo, ali vai haver substituição por um tecido ósseo. E à medida que a criança vai crescendo, né, então, isso vai sendo modificado. Então, essa cartilagem vai sendo substituída por tecido ósseo. O principal fator estimulante do crescimento é o próprio desenvolvimento do cérebro. É aquilo que eu falei, o cérebro, ele, à medida que vai aumentando de volume, os ossos, eles também têm o quê? Que acompanhar. Né? Existe uma pressão ali interna. Então, o principal fator estimulante do crescimento é o próprio desenvolvimento do cérebro, que ao aumentar de volume, favorece a separação dos ossos. Então, por isso que não pode, tem que ter essas estruturas, né? Tem que ter essa cartilagem que é para favorecer a essa expansão e, posteriormente, haver substituição pelo tecido ósseo. Então, o crescimento da abóbada, quer dizer, a abóbada craniana, ela cresce em largura, né? Ela cresce em largura, ela cresce em altura, né? E cresce em comprimento. Então, ó, em largura, tem o crescimento pela sutura sagital mediana. Então, a sutura sagital mediana é aqui, ó. Sutura sagital mediana, né? Esse pontinho aqui anterior é chamado de bregma e aqui o posterior é chamado de lambda, tá? A altura, isso a gente falou, né? Na sutura sagital mediana tem um crescimento em largura. Em altura, entra o crescimento da sutura esfeno-occipital, aqui é o osso occipital, tá? Parieto esfenoidal, então, os ossos parietais, né? Parieto temporal e parieto occipital. E o comprimento é o crescimento da sutura coronária. Então, aí vocês estão vendo, é aqui, ó, o osso frontal, aqui a parte occipital,
Então, entre os ossos parietais, entre a bregma, entre a lambda. Ok, pessoal? E aí, aquilo que eu falei, ó, o crescimento da base do crânio é uma área, como aqui está dizendo, que menos mudança sofre durante o crescimento. Por isso que a gente usa tanto na ortodontia. Né? Então, aqui, ó, por essa razão, é utilizada como referência através dos pontos que são considerados fixos, como cela túrcica. Então, a cela túrcica é aqui, ó, onde eu botei esse pontinho vermelho. Isso aí a gente diz que é o centro da cela túrcica. Então, aqui, ó, esse contorno aqui, todinho, entendeu? Então, ó, base do crânio. Então, existem uns pontos cefalométricos que a gente usa referenciais nessa célula. Então, a gente usa o ponto S, N, A. S de célula, N de násio e A parte mais interna da concavidade da maxila. O outro ponto que a gente usa como referência na ortodontia, S de célula, N de násio e aqui, ó, ponto B. Então, aí tem SNA, SNB, SND, SNGN, SNGOGN, SNGOME. Então, a célula, ela está sempre presente. Por quê? Porque é uma área que ela não tem muitas alterações, né, durante o período de crescimento. Então, ó, o crescimento da face, né, a gente, para compreender, ó, o crescimento da face, da nossa face, é necessário avaliar o desenvolvimento da maxila, né, suas estruturas adjacentes, bem como o desenvolvimento da mandíbula. Então, a face é isso. Por isso que eu disse a você, a gente vai dar um enfoque na face, maxila e na mandíbula. Então, o ortodontista, o odontopediatra e o clínico geral deverão estar familiarizados com o crescimento facial. E eu ainda acrescentaria o implantodontista. Né? Por quê? Porque quem faz o implante tem que saber se, principalmente indivíduos jovens, se aqueles indivíduos eles cessaram o crescimento para realizar determinados procedimentos. Eu tive uma paciente no consultório que ela nasceu com, eu não sei se foi nessa turma que eu comentei, com vários dentes supranumerários. E, inclusive, ela tinha um supranumerário aqui nessa região da base do nariz. E não houve formação do germe do incisivo central. Então, nós fizemos o alinhamento, o nivelamento, encontramos espaço para os dentes posteriores e, durante o processo de crescimento, né, segundo o contato que eu tive para discutir o caso com o implantodontista, ele só aconselhava fazer o procedimento cirúrgico após cessar o crescimento da paciente. E aí foram solicitados os exames, posteriormente, para saber se a paciente já havia cessado o crescimento, para que o implante fosse realizado aqui na região anterior. Então, quer dizer, crescimento da face, das estruturas também, né, a gente enquadra os implantodontistas. Então, ó, o crescimento, o desenvolvimento e a oclusão dentária estão intimamente relacionados. Foi o que a aluna falou, né, na questão da oclusão. Tá tudo, ó, interligado. Ok? Se você não tem um bom crescimento ósseo, você vai ter problemas de maloclusão. Será que aquele espaço ali é suficiente para que os elementos dentários fiquem posicionados de uma maneira harmônica? Né? Então, são questionamentos que a gente levanta, né? Então, o crescimento da maxila, né? Vocês observem que essa área esverdeada corresponde à maxila e às estruturas pela qual a maxila ela está o quê?
próximas, os outros ossos da face. Né? Então, a gente vê que tem as suturas aqui, né? Tem todo o contorno da órbita, tem a base do nariz, tem o frontal, tem o zigomático. Então, existe o quê? Várias estruturas próximas a ela. Então, os ossos da face, eles são unidos através de quê? De suturas. E a gente diz que essas suturas são centros ativos de crescimento. É onde ocorre o crescimento ósseo, tá? Então, o crescimento é sutural e há um processo de aposição e reabsorção. Aquilo que eu falei, né? Existe um crescimento em que, de um lado, tem que haver formação óssea, e do outro lado tem que haver o quê? Reabsorção óssea. Então, ele diz que o crescimento é sutural, quando é um processo que, de um lado, ocorre a aposição, que é o sinal positivo, e do outro, reabsorção, que é o sinal negativo. E o deslocamento, né, dessa maxila, né, a maxila, ela cresce para trás e para cima. Mas o deslocamento dela vai acontecer para frente, quer dizer, no sentido anterior, e para baixo, ok? Vamos lá. Então, a maxila, existem centros ativos de crescimento, que a gente pode assim dizer, né? Então, ó, o crescimento da maxila. A maxila, ela não cresce em uma única direção. Não, ela cresce em várias direções. Então, aqui, ó, cresce em diversas direções. Regiões que apresentam maior crescimento da maxila é a região posterior e é a sua parte superior. Então, vamos observar. Áreas onde tem crescimento da maxila são áreas que têm o quê? O sinal positivo. São áreas de aposição óssea. Então, ó, número 1, né, veja a quantidade de área de aposição óssea existente. Quer dizer, a região de quê? Do túber da maxila. Essa área 2, ó, todos sinais positivos. Então, são áreas que ocorre o quê? Processo alveolar, formação óssea. Aí vamos para 3, espinha nasal. Entenderam? Então, cada área que vocês veem, quando vocês observarem esses sinais positivos, são sinais em que ali estão havendo o quê? Formações ósseas. E aqui, ó, nessa região, né, do seio maxilar, são áreas que acontece o quê? Reabsorção óssea, né? Sinais negativos, ok? Então, a principal área ou centro de crescimento da maxila situa-se na região do túber, né? Aqui, como nós falamos, ó, é o principal centro de crescimento da maxila. Ok? E aí a gente vai ver a importância, né, de haver esse crescimento nessa região. Porque a área que tem mais crescimento, né, o principal centro de crescimento é o túber. Tem que ter uma explicação, não é verdade? Então, aqui, ó. Vamos pensar, né? Por que é que existe crescimento naquela área? Então, áreas de aposição. Vamos recapitular. 1 é o túber, que nós falamos. 2 é o processo alveolar. 3, a região da espinha nasal anterior. E aí entram as suturas. Fronto, maxilar, zigomático, maxilar, pitérigo-palatina, superfície bucal do palato. Né? Então, são áreas de aposição, áreas que têm formação óssea. O aumento intenso e contínuo do osso na região do túber da maxila
né? A gente vai, para e pensa, por que é que o principal centro de crescimento da maxila se dá nessa região do túber? Olha aí a resposta. Para que permitir, né, aos molares permanentes obterem espaço para erupção. Veja que coisa fantástica, não é? Poxa, de repente você olhar assim para o paciente, antes a arcada dele não era desse tamanho, né? E agora apareceu um espaço aqui e o segundo molar já vai erupcionar, não é verdade? E isso acontece por quê? Pelo crescimento do túber, né? O principal centro, então, vai obter espaço para favorecer a erupção dos elementos dentários. Você já tinha ouvido falar em aula de anatomia, alguma coisa sobre esse tipo de crescimento e essa causa? Alguém já sabia ou já tinha lido algo sobre? Bem, se ninguém se manifestou, é porque ninguém... Vocês podem abrir o áudio também, tá, pessoal? Para a gente ir interagindo. Ok? Então, vamos lá. Áreas de reabsorção, né? Se tem a posição, tem que ter o quê? Reabsorção, né? Não pode ter só a posição, tem que haver o quê? Equilíbrio, né? Vai ter deslocamento, vai ter deslizamento daquelas estruturas. Então, áreas de reabsorção acontecem no processo nasal, no processo palatal do maxilar, na superfície vestibular da maxila anterior ao processo zigomático e na região maxilar. Então, esse pontozinho aqui, ó, que foi? Entendeu? Então, existem áreas de aposição, que nós temos, que são áreas principais, e existem áreas de reabsorção. Essas são as áreas de reabsorção. Aqui fala do crescimento da maxila, que a maxila, ela cresce em altura e cresce em largura, né? Em altura ocorre a posição, né? Em largura ocorre a posição dos ossos nos bordos alveolares quando os elementos dentários irrompem. Pessoal, licença, deixa eu botar ela aqui, vem aqui. Você só bate de noite na hora da aula. Minha Nossa Senhora. Pessoal, desculpa, porque Cacau só late à noite. Durante o dia ela não late, ela dorme, ela fica bem calminha. Como ela tem instinto caçador, aí à noite é que ela fica assim. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Então, o crescimento da maxila, ele acontece, repetindo, em altura e em largura, né? Em altura ocorre a posição dos ossos nos bordos dos processos alveolares quando os dentes irrompem. Vocês viram naquela imagem, né? Que aqui nesse processo, onde vai haver a erupção dos dentes, é quando começa a haver a formação do quê? Óssea. É uma área de formação óssea. E em largura, o crescimento acontece aqui, ó, na sutura palatina mediana. Ok? Sutura palatina mediana. E aqui vamos ao crescimento da mandíbula. Crescimento da mandíbula. Então, a mandíbula é o osso. A gente classifica, se a gente fosse definir o osso mandibular, como a gente definiria? Que ele é um osso ímpar, né? Que logo no início, quando ocorre o nascimento, essa mandíbula, ela está dividida em duas partes, né? Porém, ao chegar no primeiro ano de vida, né, alguns autores falam
que aquela região ali vai haver o quê? Uma fusão das estruturas ósseas. E aí existe o que a gente chama de uma linha reminiscente, que a gente chama de sínfise mentoniana, né? E a mandíbula é o único osso móvel da face, né? Quando nós falamos em oclusão, a gente falou os movimentos de abertura e de fechamento. E a mandíbula é que faz todo esse processo, né? Realiza todo esse processo. Aqui, como eu havia falado anteriormente, que logo quando o bebê nasce, né? Existe aqui, ó, essa imagem, existe que é separada, né? A mandíbula é separada. Então, essa cartilagem, ela vai ser substituída por osso entre 4 meses e 1 ano. Né? Se a gente observa posteriormente, a gente só vê aquela linha reminiscente. Aqui, ó, a sínfise, a parte cartilagem fibrosa, tá? Aí, aqui, ó, a sínfise cartilaginosa, né? A gente vê aqui nessa imagem que tem, ó, essa linhazinha aqui no meio, dividindo a mandíbula. E aí, vamos para a mandíbula. Né? Como é que a mandíbula cresce? Então, a cabeça da mandíbula, né, ou côndilo, né, uns chamam cabeça da mandíbula, outros chamam côndilo, é considerado o principal centro de crescimento da mandíbula. Né? Nós vimos que na maxila, o principal centro de crescimento é a região de quê? Do túber. E aí possui um potencial genético intrínseco, ok? E a cabeça, ela crescerá em proliferação da cartilagem por substituição óssea. Então, a mandíbula, ela possui 2 tipos de crescimento. A mandíbula é diferente do crescimento da maxila. O crescimento da mandíbula, ele se dá de 2 formas. É endocondral, que tem o C, que tem a questão da cartilagem, e a forma membranosa ou intramembranosa. Então, são 2 tipos de crescimento que acontecem na mandíbula. Então, ó, a cabeça crescerá em proliferação da cartilagem em substituição por osso. Né? Então, endocondral. Áreas que ocorre a posição óssea na mandíbula. Nós temos o côndilo, a borda posterior do ramo ascendente, o processo alveolar, quer dizer, na maxila também o processo alveolar é uma área de crescimento de aposição óssea, a borda inferior do corpo e o mento. Né? Então, são áreas onde ocorre o crescimento. Áreas que ocorre reabsorção óssea, né? De um lado tem a posição, mas do outro tem que ter reabsorção. Nós temos a borda anterior do ramo ascendente, já que a posterior tem formação óssea, a anterior vai ter que ter o quê? Reabsorção. E a região supramentoniana, que é aqui, ó, essa região que equivale ao o ponto B, que a gente utiliza muito na cefalometria. Que, inclusive, ó, tem esse pontinho aqui, ó, eu estou botando o cursor em cima. Isso é o ponto B que a gente encontra na mandíbula. Então, aqui, ó, borda anterior do ramo da mandíbula, né? E a região supramentoniana. Então, são áreas que acontece o quê? Reabsorção óssea. Então, aqui, ó, vocês observem aqui a imagem,
da mandíbula e existem vários pontinhos. Os pontos positivos que nós falamos equivalem ao crescimento ósseo, né? E os pontos negativos são áreas de reabsorção. Então, vocês observem aqui, ó. O mecanismo de crescimento da mandíbula é realizado através dos surtos de crescimento em determinadas áreas com mais intensidade, né? Tem áreas que vão haver mais crescimento do que outras, é aquele que eu falei no início da aula. Não cresce por igual, tem áreas que vão crescer mais e outras menos. Então, aqui, ó, áreas de aposição óssea. Então, vocês estão vendo todas essa área onde tem esses sinais, o quê? Positivos, né? Aonde tem os sinais negativos, estão acontecendo o processo de reabsorção. Então, e esse côndilo, essa cabeça do côndilo, como é que ela cresce? Né? Porque é um principal centro de crescimento da mandíbula, é a cabeça do côndilo, ou côndilo mandibular. Então, a cabeça do côndilo, observem que tem umas setinhas voltadas, né? Inclusive, o cursor está em cima, ó, aqui. Então, a direção do crescimento dessa cabeça é o quê? É para trás, né? Vai crescendo para trás, crescendo para trás. Para trás e para cima. Observem aqui que, aonde eu estou passando o cursor, existem uma sobreposição de imagens. É como se tivesse a imagem que está escurecida, fosse uma mandíbula que estivesse em crescimento. E a imagem que tem por trás, uma mandíbula que já cresceu. Então, a gente observa aqui nessa seta que o côndilo, ele cresce para trás e para cima, né? Só que à medida que ele vai crescendo para trás e para cima, ele tem um encaixe dentro da onde? Da cavidade glenoide, não é isso? Então, ele está crescendo, está crescendo, está crescendo. Aí, vamos imaginar que aqui seja a cavidade, vocês estão vendo? A cavidade glenoide, né? E aqui a mandíbula, deixa eu ver aqui, vai se encaixar, não é verdade? Então, o crescimento está acontecendo aqui, nessa área. À medida que vai crescendo, vamos imaginar que vai tocando aqui. Então, esse osso, ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai crescendo. À medida que esse osso vai crescendo, vai havendo um deslocamento dele, né? É como se ele batesse, mas ele tem que ir para uma área. Então, isso acontece com o côndilo. O côndilo cresce para trás e para cima. E aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai ter que se deslocar esse osso para algum lugar, né? Então, ele vai se deslocar onde? Para baixo e para frente, né? Então, isso é o que acontece. À medida que vai crescendo, na direção para trás e para cima, ele vai ter que se deslocar o quê? Para baixo e para frente. Deu para entender, pessoal? Vai ficar mais fácil para vocês quando vocês derem uma estudada, derem uma lida, aí começa a clarear, certo? É um assunto teórico e que requer um entendimento, né? Como a aluna falou, são detalhes, exatamente. Então, esses detalhes, eles precisam ser absorvidos por vocês, tá? Então, isso é a forma de crescimento da mandíbula. Aí, eu coloquei aqui o reforçando, que é para fazer uma espécie de resumo, para que vocês entendam o crescimento, ok? Então, vamos lá. Ó, o crescimento da base do crânio, ele se dá de forma endocondral ou cartilaginoso. Isso aí foi um resuminho que eu preparei, certo? Para que vocês entendam. Então, a base do crânio, o crescimento é endocondral ou cartilaginoso. O complexo nasomaxilar, maxila, parte nasal,
O crescimento é o quê? Membranoso ou intramembranoso, né? Acontece através das suturas, né? Então, tem um lado que tem a posição e tem um lado que tem reabsorção. Quando é o crescimento endocondral da cartilagem, as células do tecido ósseo, elas invadem ali aquele processo e começa a haver o quê? Uma substituição da cartilagem pelo tecido ósseo, não é isso? O crescimento do complexo nasomaxilar das suturas, ele é o quê? Membranoso ou intramembranoso. No início da aula eu coloquei a definição bem fácil, não é? E aí, a mandíbula tem o quê? 2 tipos de crescimento, como eu falei. Tem o crescimento membranoso ou intramembranoso, que a gente diz que há a posição e a reabsorção óssea. E esse tipo de crescimento ocorre no corpo da mandíbula e no ramo da mandíbula. A gente chama ramo ascendente da mandíbula. Não é isso? Então, ocorre esse tipo de crescimento membranoso. E o crescimento endocondral da mandíbula, ele acontece apenas no côndilo, né? Ou na cabeça do côndilo. Então, a mandíbula possui o quê? 2 tipos de crescimento. A maxila possui apenas um tipo de crescimento, ok? Que é o crescimento intramembranoso. Pessoal, deu para esclarecer ou foram, assim, muitas informações? Eu fiz até uns resumos para facilitar. Eu fiz uns esquemas, mas eu coloquei aqui para vocês tudo que eu tinha preparado, né, para ver se auxilia melhor no entendimento, não é, de vocês. Agora, o que é importante? Vocês vão ter que estudar, né? Vocês vão ter que estudar, que é para vocês poderem entender, diferenciar, entendeu? Maísa disse que deu para entender. Agora, o que é que precisa? Tem que estudar, né? Não é difícil. Vocês já tinham estudado por onde, Breno? Vocês já tinham tido essa aula da parte... Em que área vocês viram? Viram em anatomia? Viram em quê? Em dor orofacial? Foi por onde vocês tinham tido essas informações? Anatomia. Isso. Pois é, a gente não vai se desgrudar, não. Porque, veja, se vocês vocês já pagaram, né? A disciplina de anestesiologia. Tá lá, maxila, tá lá, mandíbula, e aí fala dos forames, fala isso, fala aquilo, região do trígono. Não é verdade? Então, uma coisa puxa a outra. Só que agora vocês estão o quê? No crescimento e no desenvolvimento, né? Crânio facial e dando uma ênfase para a maxila e a mandíbula. Então, para a gente, eu vou pensar em elaborar uma aula, né, que ela seja mais fácil para os meninos, para que eles entendam melhor. Aí eu fiz, para a gente revisar, o crescimento da maxila, ele é o quê? Intramembranoso. O crescimento, né, a parte óssea, né, o crescimento intramembranoso, a ossificação é intramembranosa. O crescimento da maxila, ele acontece para trás, né, e para cima. E o deslocamento para frente e para baixo. É um deslocamento no sentido anterior. A mandíbula tem essa mesma questão, crescimento para trás e para cima. E tem que se deslocar para frente e para baixo. Toda tem que ser no mesmo posicionamento. Ok, pessoal? E aí, à medida que os outros ossos,
eles vão crescendo, como é no caso da maxila, aí é que vai acontecendo, vamos supor, vai empurrando, né? Vai passando por aquele processo de deslocamento. Então, tem deslocamento, tem deslizamento. Então, tudo isso vocês têm que saber diferenciar o que é o crescimento, o que é o desenvolvimento, né? A fase de maturação, né? Então, isso é importante. Tá, pessoal? Então, a gente encerra por hoje, né? Porque essa aula ela tem uma carga mais pesada, tem muitas informações. E aí, na próxima semana, né, nós vamos vir com um novo tópico. Deixa eu verificar. Aliás, na próxima semana, gente, é feriado. Deixa eu encerrar aqui a nossa aula, ok? Então, a gente vai parar a gravação e aí a gente continua conversando, tá? Eu suspender aqui a gravação. Que foi, vovô? Oh, gente, vem cá, vem cá, Pronto, a gravação foi encerrada. E aí, pessoal, na próxima semana, nós não vamos ter a aula, não é? Eu verifiquei aqui no cronograma que eu tenho dos horários. Na próxima semana vai ser dia 7 de setembro, certo? Dia 7 de setembro. Então, será feriado. Nós vamos nos encontrar no dia 14 de setembro. E aí, vamos logo conversar sobre o dia 14 de setembro. Veja só, no dia 14, na nossa aula do dia 14, nós vamos realizar a construção de um traçado cefalométrico, ok? Então, nós vamos ter uma aula teórica, prática, né? E essa aula, ela vai ser o quê? Ela vai ser online. Ela vai ser teórica e vai ser prática. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou enviar para vocês por e-mail. Deixa eu ver se eu estou aqui com o e-mail da turma anotado. Eu devo ter. Eu vou precisar anotar aqui. Coloquem aí, por favor, mais uma vez o e-mail da turma, que eu já deixo aqui anotado. Aqui eu estou com os códigos, os planos. Falta anotar o e-mail já me foi passado. E aí eu vou enviar para vocês por e-mail um traçado de perfil. E vocês vão ter que fazer a impressão dessa atividade, entendeu? Vocês vão ter que fazer a impressão dessa atividade. Pronto, odontologia, noite. Deixa eu botar aqui. Odontologia, noite, 205, é? Noite, 205, @gmail.com. gmail.com. Pronto. Odontologia noite 205 @gmail.com. Aí eu vou enviar para o e-mail de vocês essa folha, né? Essa atividade. Vocês vão imprimir, ok? Então, quando for no dia da nossa aula, de hoje a 15 dias, vocês estarão com essa folha impressa, tá? E com todo aquele material que eu solicitei. Lápis, a régua, o transferidor, que mais? Os lápis com as cores diferentes, né? Que tem a ponta fina, que no momento que nós formos realizar o traçado, vai ficar mais fácil para vocês diferenciarem pelas cores. Se tiver esse lápis da ponta fininha, um azul, um vermelho, um verde, um preto, aí fica a critério de vocês, fica mais fácil da gente identificar. Então, a gente vai realizar esse traçado, tá, pessoal? Nós vamos realizar esse traçado. E aí, no final da aula, né, quem participou da aula vai abrir a câmera e vai me mostrar, ok?
Eu vou querer saber quem realmente fez. Todo mundo vai ter que abrir a câmera e vai mostrar. Combinado? Então, eu vou anotar aqui para fazer o envio do traçado cefalométrico. O envio da imagem para a gente fazer o traçado cefalométrico. Certo, pessoal? Combinado? Então, de hoje a 15 dias,